paramos, demos uma pausa, devido ter passado para o pastor. Então hoje nós vamos concluir essa parte, tá? Então a segunda lição que aprendemos é que as 3 primeiras petições dizem respeito a Deus e a sua glória. Então, lá na primeira lição nós aprendemos sobre o Pai Nosso, né? O Pai Nosso, quando nós chamamos ele de Pai, o nosso Pai, e aprendemos que ele está nos céus. E aí aprendemos algumas lições sobre a introdução, o começo da nossa oração, que ela deve ser uma oração de engrandecimento, né? De enaltecer o nome do Senhor. É assim que nós aprendemos, e aprendemos sobre o modelo, né? Que esta oração não é uma oração para a gente ficar repetindo ela desta forma, porém ela é um modelo para a gente aprender os princípios da oração, ok? Tudo bem? Então, como já falamos, o Senhor sempre terá a primazia na vida do cristão. Os que são servos sempre se preocupam em glorificar o Senhor em todo o tempo, principalmente na oração. Antes de lhe apresentarmos os nossos pedidos, lhe glorificamos o nome, ok? Então, o que nós precisamos aprender é que nas nossas orações nós pedimos demais e glorificamos de menos, ok? Não que não vamos pedir, precisamos pedir porque o próprio Jesus diz: pedi e dá-se-vos-á, né? Mas o modelo da oração do Pai Nosso é que nós precisamos primeiro engrandecer, adorar, enaltecer o nome do Senhor, glorificar o seu nome, ok? O propósito da oração é, em primeiro lugar, glorificar o nome do nosso Deus. Se tal coisa não ocorre, nós estamos orando errado e estamos glorificando o nosso nome. Se a primazia não for o Senhor, estamos sendo idólatras. Em outras palavras, devemos buscar em primeiro lugar as coisas espirituais e depois as materiais. Então, ele está dizendo: eu preciso pedir. É fato, porque eu preciso pedir a Deus, porque Deus é o que tem a capacidade de nos dar. Porém, numa escala. Primeiro as coisas espirituais, porque o próprio Jesus diz: buscai primeiro o reino de Deus, ok? E essas demais coisas serão acrescentadas, tá? Então, qual é o problema hoje por não aprendermos a seguir este modelo? É que as orações hoje, os louvores que são escritos hoje são louvores, na sua maioria, claro, sem generalizar, mas na sua maioria são louvores de pedidos e não louvores de adoração, de glorificação ao nome do Senhor. Então, muitas vezes essa frase ela é colocada erroneamente: eu vou louvar ao Senhor, né? E aí eu digo: vou louvar ao Senhor, e canto um hino de autoestima. Então eu não estou glorificando ao Senhor, porque o glorificar ali é enaltecer o nome do Senhor. E a maioria dos louvores hoje não são assim. Hoje a maioria deles são louvores de autoajuda. Deus vai te dar vitória, você vai passar por cima, se o mar não se abrir, você vai andar por cima dele. E isso são louvores de autoestima, ok? Não são louvores de glorificação ao Senhor. E é isso a necessidade que temos, porque é esse o modelo que Jesus deixou. Jesus deixou, primeiro precisamos glorificar ao nome do Senhor, ok? Por que precisamos glorificar o nome do Senhor? Porque Deus tem necessidade de ser glorificado? Oi? Sim. Sim? Se nós deixarmos de glorificar a Deus, Deus deixa de ser glorificado? Não. Por quê? Porque tem os anjos, a natureza, eu não sei mais quem.
Os anjos, a natureza, o universo, né, o sistema solar, tudo glorifica ao Senhor. Então, por que precisamos glorificar a Deus? Ok? Glorificamos a Deus porque precisamos dele, dependemos dele. Se nós deixarmos de glorificá-lo, os anjos glorificam, a natureza glorifica, o universo glorifica. Então, se a gente deixar de glorificar, Deus não vai ficar em falta. Opa, está faltando a glorificação. Não vai faltar a glorificação a Deus. O que vai faltar é a glória de Deus em nós. Porque quando nós glorificamos a Ele, Ele transforma essa glorificação no seu nome em glória, em honra, em benefício para a nossa vida. Então, eu não glorifico a Deus porque Deus está lá pedindo para mim, pelo amor de Deus, glorifique o meu nome porque eu tenho necessidade, eu vou ficar muito triste se você glorificar o meu nome. Não, ok? Eu glorifico, Ele pede para a gente glorificar, porque glorificando a Ele, Ele vai nos abençoar. Quanto mais eu glorificar, mais Ele vai abençoar. É isso que nós não percebemos. Ok? Então, os louvores escritos hoje, com a sua exceção, é claro, tem muitos louvores que ainda glorificam o nome do Senhor, mas muitos louvores são louvores de autoajuda, são louvores de confronto. Né? Deus vai pegar o seu inimigo, vai colocar na sua frente e você vai ficar por cima dele e Deus vai puxar o tapete dele, e isso não é louvor, isso não é glorificação a Deus. Tá? Glorificação a Deus é quando nós exaltamos a majestade santa. É por isso da necessidade de nós atentarmos para a oração do Pai Nosso, ok? Certo? Então vamos lá. A primeira lição e a primeira petição, vejamos as três petições em relação a Deus. Então, santificado seja o teu nome. Essa é a primeira petição quando nós estamos orando. Tá? Então, santificado quer dizer venerado, honrado, considerado santo. Está em foco a honra de Deus entre os homens e entre os seres angelicais. E aí eu coloquei ali Isaías 6, 1 a 5, você vai ver os anjos glorificando a Deus, né? Então, na presença de Deus Todo-Poderoso, Isaías ficou completamente cônscio das suas imperfeições. A pessoa, o poder e a pureza do santo o tornaram inteiramente ciente da sua própria corrupção. É na pureza intensa e brilhante da pessoa de Deus que as nossas fraquezas e imperfeições aparecem da pior maneira possível. Quanto mais nos aproximamos dele, tanto mais claramente sentimos os nossos próprios pecados. E é somente assim que descobriremos quanto necessitamos de nos purificar das nossas imperfeições. O nome significa tudo quanto está envolvido na pessoa de Deus, tudo quanto nos foi revelado a seu respeito. O nome do Senhor deve ser honrado em todo o tempo, mas, infelizmente, este tem sido tripudiado em muitos lugares, inclusive dentro de lugares que seu nome deveria ser honrado. Aonde? Dentro das igrejas. Então, quando eu oro, eu digo, santificado seja o teu nome, não estou dizendo, eu estou santificando o nome de Deus, porque o nome de Deus já é santo. Quando eu oro, dizendo, Senhor, santificado seja o teu nome, eu estou dizendo, Senhor, santifica a minha vida, porque o teu nome é santo, ok? Então, quando eu uso essa expressão, quando Jesus usa essa expressão, ele não está dizendo, santificado seja o teu nome, Senhor, eu estou santificando o teu nome, eu estou deixando o teu nome mais santo. Não, Deus não fica mais santo, porque Ele é santo. Ok? Então, quando eu oro santificado, eu estou dizendo, Senhor, santifica o teu nome em minha vida, que a santidade que há em ti venha estar em mim. Então, essa é a ideia. Então, o que nós precisamos aprender com essa lição de Jesus é que precisamos honrá-lo
venerar, considerar esse nome santo. Então, se nós estamos na igreja, qual é a ideia aqui? É que o Senhor está presente, sim ou não? Sim. Sim. Se Ele está presente, Ele é o quê? O seu nome é santo, ok? Se Ele é santo, o que Ele exige de nós? Santidade. Ora, se eu estou num ambiente em que o ser santo está, como deve ser o meu comportamento? Eu chego aqui na igreja e sei que Deus é santo. Deus é santo e Ele está presente, ok? Como deve ser esse meu comportamento? De Deus. Santo também. Oi? O meu comportamento precisa ser de honra. Ok, gente? Honra. Porque Ele é santo. Quando você está num ambiente que tem uma autoridade, como é que você se comporta? Essa é a ideia aqui do santifica o teu nome. Senhor, o teu nome é santo. Faz com que esse teu nome santifique a minha vida. E quando eu tenho a ciência de que Ele santo está presente, eu preciso honrá-lo, venerá-lo, considerá-lo, porque Ele está presente. Então, a ideia que Jesus está dizendo é, quando há uma autoridade no recinto, eu não posso me comportar de qualquer forma, ou de qualquer maneira, porque tem uma autoridade lá. Ok? E essa é a ideia quando nós estamos reunidos. E aí eu coloquei ali que o nome do Senhor deve ser honrado em todo o tempo. Mas infelizmente esse tem sido tripudiado, menosprezado, não tem dado o devido valor em muitos lugares, inclusive dentro de lugares que seu nome deveria ser honrado, que é exatamente aonde? Na casa de Deus, ok? Então, quando nós estamos no culto, Deus está presente, esse Deus santo. E muitas vezes nós não nos comportamos em honra na presença daquele que está aqui. Então, o que está acontecendo? É que muitas vezes nós honramos mais o homem, o ser homem, e aí Paulo diz em Romanos que nós devemos sim honrá-lo, e o próprio Cristo, né, nos orienta a honrar as autoridades. Agora o problema é que nós honramos os homens muitas vezes mais do que o próprio Deus. Então, quando eu estou num ambiente, num lugar em que tem uma autoridade, eu me comporto como tal, porque há uma autoridade ali. Então, eu não posso levantar, eu não posso falar, eu não posso gritar, eu não posso fazer nada, porque há uma autoridade ali e aquela autoridade não me habilita a fazer aquilo. Então, por exemplo, se eu estou num auditório, numa coisa jurídica, em que há um juiz, né? Um advogado ali, num julgamento, melhor dizendo, e há um juiz, e eu estou presente assistindo ali o julgamento, eu não posso levantar minha mão, eu não posso ficar em pé, eu não posso sair e ficar andando, porque eu vou ser convidado, e se eu não obedecer, eu vou ser retirado do lugar. Porque há uma autoridade ali, há um juiz. Ok? Certo? Então, nós honramos, nós veneramos, nós consideramos o juiz que está lá. Então, ele está lá falando, ouvindo o advogado, ouvindo o promotor, ouvindo as pessoas que estão sendo interrogadas, e eu estou assistindo. Então, eu não posso me levantar, eu não posso ficar em pé, eu não posso levantar a mão, eu não posso mexer no celular, eu não posso levantar, eu vou no banheiro, já volto, eu não posso, porque há uma autoridade ali. Se eu infringir a lei, eu vou ser convidado a se retirar. Se eu não me retirar, alguém vai me tirar. E se eu achar ruim, eu ainda vou preso.
Por quê? Porque há uma autoridade ali, ok? E aí o que está acontecendo? Que muitas vezes nós estamos na casa de Deus e me parece que a autoridade maior, que a autoridade máxima, santa, que é Deus, nós não honramos como deveríamos. Então, nós honramos o homem, porque o homem tem uma patente, porque o homem é um juiz, porque no estabelecimento não pode levantar, não pode beber água, não pode ir no banheiro, não pode levantar a mão, não pode gritar, e eu respeito, porque senão vou ser punido. Mas aí eu venho para a casa do Senhor, e o Deus Santo, poderoso, maior de todos, eu não tenho essa reverência. E aí eu estou na casa do Senhor de toda forma. E aqui eu dou risada, eu grito, eu faço, eu desfaço, eu não estou nem aí. E aí essa é a primeira lição que Jesus está nos ensinando, está dizendo, olha, santificado não é eu não vou santificar o nome dele, mas é o nome dele santo que precisa me santificar. E para que isso aconteça, eu preciso honrá-lo. Ok? E aí, por que não há mudança num contexto geral evangélico? Que a gente fica, nossa, os crentes antigamente eram mais crente. E aí a gente culpa quem? A gente culpa as gerações que chegaram, a gente culpa a tecnologia que avançou, mas esquecemos que nós paramos de honrar a Deus como Ele deveria. Ok? E sem honra a Deus, é claro, não haverá mudança. Sem honra a Deus, não haverá glorificação, não haverá santidade. E aí nós vamos perdendo esse respeito. E aí, se você chegar e o juiz não for enérgico, o que acontece? Se ele está lá no tribunal, e eu estou lá e eu levanto a mão, e eu interrompo a audiência lá, e ele não falar nada, o que vai acontecer? Vai virar bagunça. Ok? E aí, eu vou fazer com que as pessoas venham fazer a mesma coisa que eu estou fazendo, desrespeitar o ambiente. Ok? E é por isso que isso porque os crentes lá atrás, a igreja lá atrás era mais crente. Né? Porque antigamente a gente sentia a presença de Deus com mais facilidade. Hoje é mais difícil. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos aqui, mas nós estamos honrando a Deus como Ele deveria. Ok? Nós estamos fazendo as coisas de Deus de qualquer forma, relaxadamente. Muitas vezes nós estamos fazendo as coisas como se fosse fazer para o homem. E aí está o nosso erro. Porque as coisas de Deus não se faz para o homem, se faz para Deus. Quando eu parto do princípio que a igreja é de Deus, então não estou fazendo para o homem. Eu estou fazendo para o homem quando a igreja é do homem. Mas quando eu digo a igreja é de Deus, então eu estou fazendo para quem? Estou fazendo para Deus. Então, quando eu deixo de fazer, eu não estou deixando de fazer para o homem. Eu estou deixando de fazer para Deus. Eu não vou fazer isso aqui, porque isso aqui era para a Ana fazer. E aí a Ana não fez, aí eu também não faço, a Maria também não faz, e a obra de Deus fica como? E aí a gente acha que é normal, não é normal, porque a obra é de Deus. Se a irmã Ana não fez, a Maria precisa fazer. Se a Maria não fez, a Vânia precisa fazer. Alguém precisa fazer, porque a obra é de Deus. E aí, muitas vezes nós temos um pensamento